Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós estamos abordando os temas que nós estamos abordando no nosso seminário, os 7 segredos de Deus, ou poderíamos chamar os 7 segredos que levam a pessoa ao sucesso. Então nós estamos falando da alegria e mostrando a importância da alegria. Alegria, ela não é só um sentimento momentâneo. Na alegria há a vibração que traz o resultado que se espera, a energia certa para criar os resultados que se espera. E a alegria que cria é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Segundo a visão de Deus, não existe noite. A noite nada mais é do que a ausência da luz do sol, a ausência da claridade. Assim como não existe morte. A morte, ela é a ausência da vida. Quando o Senhor Jesus chegou na casa de um homem chamado Jairo, que a filha estava morta, ele simplesmente ignorou quando falaram para ele: você chegou tarde, a menina já morreu. Ele disse: não, a menina dorme. Então, quando ele chegou lá, ignorando a morte, sabendo quem ele era, porque ele era a ressurreição e a vida, ele disse: menina, levanta. E a menina levantou. Na criação original de Deus, não existe escassez, não existe pobreza. A escassez, que é a morte da prosperidade, prosperidade que era a vontade de Deus. Então, a escassez é a ausência da abundância. Imagine agora um prédio de 3 andares. Aqui no primeiro andar, vamos transferir para o mundo da energia. A alegria que gera corresponde ao 3º andar. Você está vibrando nessa energia que traz o resultado. Então você está lá no 3º andar. Então lá no 3º andar você está dentro do plano de Deus. Lá é onde está Deus, é a vibração de Deus, é a frequência de Deus. Aqui no 2º andar é onde estão as pessoas medianas, nem está lá em cima, nem está embaixo. Então são aquelas pessoas que oscilam, uma hora dá certo, uma hora dá errado. Então está aqui. Por que elas estão aqui embaixo? É porque falta aquela energia viva, capaz de levar ela para aquele nível, aquela frequência onde está a riqueza. E então, essa vida mediana, esses resultados medianos, eles são resultantes da ausência do que falta para estar lá em cima, na vibração que traz resultado, na vibração da riqueza, na vibração da alegria. E os que estão embaixo são aqueles que são tomados pelos que vivem permanentemente no espírito do medo, da insegurança, da falta de confiança. A certeza que tem é que a escassez é uma realidade que ela vive. Então todas as suas configurações, todas as suas células estão familiarizadas com essa realidade, estão as lembranças vivas da dor causada pela escassez, pelas enfermidades. Então essa realidade que essas pessoas de baixo estão vivendo, só estão vivendo porque lhe falta a vibração, a energia da vida, que é a energia da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, na medida que essas pessoas entenderem e se apegar, entender que a força ela está no Espírito, Deus é Espírito, que é a mesma coisa de energia. A parte que nos assemelha a Deus é essa parte. Nós somos energia, nós somos Espírito. É quando você tem essas convicções, é quando você tem a confiança na vida, é quando você é determinado. Então a tua força, a tua energia, ela alcança um ponto alto, um ponto forte. Então, como é a lei do mais forte sempre vence o mais fraco, essa energia, essa força, naturalmente não deixa, naturalmente te assegura na realidade lá de cima, no caso que eu dei do prédio dos 3 andares, porque a energia mais fraca não consegue penetrar. Diz a ciência que ao nosso redor
Nós temos como se fosse um código de barra energético que nos blinda, que nos protege. Aí se entende por que Pedro disse que o diabo anda ao nosso redor. Não, ele não nos ataca. Por quê? Porque essa blindagem espiritual, energética, essa força de energia está nos blindando. Então uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa duvidosa, uma pessoa cheia de segurança, então essa energia ela é muito pouca, então qualquer coisa, qualquer mal pode penetrar. Uma pessoa que ela é poderosa, que ela é determinada, que ela tem confiança, essa energia é forte, é poderosa. Diz o cientista quântico que essa energia ela pode alcançar de 1,5 metro até 5 metros de energia. Obviamente, uma pessoa com a vibração baixa, com o espírito vibrando na escassez, no medo, na insegurança, na desconfiança do tudo, então obviamente essa força energética, além de ser pequena, é muito fraca, o mal penetra. Seria a mesma coisa de que quando uma pessoa ela perde a imunidade, qualquer enfermidade obviamente vai lhe afetar, lhe atingir, mas tudo muda quando a pessoa está com a sua imunidade forte. Então nossas células, nossos soldados nos defende e destrói assim os vírus, as bactérias que deveriam nos trazer alguma enfermidade. Agora, é fácil mudar? Claro que é fácil mudar. Agora, por que não muda? Porque essas questões, elas estão relacionadas às nossas crenças, porque as nossas crenças vão definir as nossas vibrações. Então, no curso eu tenho mostrado o seguinte: primeiramente você tem que se convencer que todas as coisas que se diz respeito à vida, todas as riquezas que você precisa, a vida que você precisa, Deus já nos deu. Segundo Efésios, capítulo 1 e o verso 3, porque bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pedro reiterou e disse: e Deus pelo seu divino poder já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. E Pedro acrescenta um detalhe a mais, que Deus nos deu a natureza divina. Ou seja, quando nós estamos apoiados na verdade, nessa alegria, nessa vibração, nós estamos com a mesma energia que criou todas as coisas. Então, uma vez que todas as sortes de bênção, elas existem, então é de competência minha me ajustar com o mesmo espírito, com a mesma energia. Por quê? Porque a energia da riqueza, que é a alegria, que é a motivação, que é as convicções corretas, está apoiado na verdade, ela naturalmente ela traz as oportunidades que resulta em prosperidade, ela atrai a riqueza. Por quê? Porque os semelhantes se atraem, e os mesmos semelhantes que atraem semelhante, expulsa o que é contrário. Então, uma pessoa que está vibrando na energia da confiança, na energia da fé, na energia da alegria, essa pessoa atrai as riquezas, atrai as oportunidades. O mesmo Espírito que criou todas as coisas trabalha de dentro para fora, desenvolvendo as minhas habilidades, desenvolvendo a minha percepção de vida, a minha clareza. Então eu vejo oportunidades onde naturalmente uma pessoa comum não viria. Então, por causa da energia, se eu trocar a energia que está em mim, eu troco meus reflexos, eu troco a minha percepção de vida. Então, por que mesmo todas as pessoas querendo, são poucas as que conseguem? Então vamos entender aqui um pouco, vamos criar uma situação aqui, Eu defendo a ideia que é da vontade de Deus que todos os homens prosperem. Eu tenho toda a Bíblia a meu favor. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Será-se atentamente me ouvir, tendo cuidado em observar os meus preceitos, prosperará em tudo que colocará as mãos, estão por cima e não por baixo, terão para emprestar e não haverá necessidade de tomar emprestado. Então essa é a minha crença. Então, todas as vezes que eu leio ou ouço uma palavra que me assegura, que aumenta, acrescenta nessas convicções, acrescentam junto a minha fé, a minha alegria. Então, se eu tiver sempre a atenção para estar nessa energia viva, eu estou lá em cima, todos os males estão aqui embaixo, a força que está ao meu redor, que me mantém lá em cima,
é o suficiente para me proteger, para me blindar. Então, assim sendo, lá fora, como diz a Bíblia, no mundo tem aflição, lá tem problema, mas os problemas de lá não me afetam porque não entra dentro de mim, porque eu estou dentro do meu mundo, eu estou no esconderijo do Altíssimo, descrito em Salmo 91. Por quê? Porque eu estou vibrando nessa certeza. Todas as vezes que uma palavra acrescenta, aumenta, e ali eu estou alcançando. Na medida que eu alcanço, na medida que acrescenta uma informação a mais, juntamente a alegria, juntamente a força, que resulta em resultado. E os resultados de conquista vai alimentar essa energia. Então isso acontece quando uma pessoa se convence que é da vontade de Deus que ele prospere, segundo eu estou mostrando aqui. Eu estou em Isaías capítulo 9, daqui a pouco eu leio para você. Enquanto que uma pessoa que crê na prosperidade como a vontade de Deus, por ele ser temente a Deus, ele alimenta a sua energia, a sua alegria. O outro, quando ouve, olha gente, é da vontade de Deus que você prospere, é da vontade de Deus que nunca te falte nada, é da vontade de Deus que você tenha riqueza, ele vai pensar assim, esse negócio é coisa do cão. Por quê? Porque Jesus disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas se a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, esse negócio é coisa do diabo. Então aquela palavra que deveria gerar uma alegria, a alegria do Senhor, que é a força dele, gera o contrário, efeito colateral. Por quê? Porque o espírito que está nele é contrário do espírito da verdade da Bíblia, porque ele entendeu tudo errado. Porque essa mesma pessoa que acredita que a prosperidade que alguém falou para ele é uma pegadinha, é coisa do cão, é querendo fazer ele desviar, essa mesma pessoa são os mesmos que trabalham todos os dias. Eles trabalham para quê? Para melhorar de vida, para conseguir o dinheiro, para comprar uma casa, para dar uma vida digna para sua família. Deveria não trabalhar. São as mesmas pessoas que muitas vezes contam testemunho que Deus usou uma pessoa para trazer uma bênção, trazer uma feira, para dar um dinheiro. Ora, se o dinheiro é errado, se é uma coisa do cão, se é uma coisa do diabo, independe qual seja o tanto. Se 1 quilo de coisa errada é errada, 1 grama da mesma coisa também é errada. Não faz diferença se o veneno é em uma proporção de 1 quilo ou de 1 grama, ambos matam. Então é isso que acontece. Quando isso acontece, a vibração, o espírito negativo, vibra no seu corpo, e o que vibra no corpo da pessoa é o que traz o resultado final. Por quê? Nós fomos colocados por Deus para atrair do reino espiritual. Atrair o quê? Atrair semelhante ao espírito que está vibrando dentro de mim. Porque todas as informações do que eu sou, o meu corpo vibra, e eu atraio o que o meu espírito, ou o espírito da pessoa, vibra. Se o que está vibrando dentro dele é o espírito da escassez, ele afasta a prosperidade, ele afasta a riqueza. Uma pessoa que acredita que a riqueza é coisa do diabo, ele vir para uma igreja, para um seminário que fala de prosperidade, ele não consegue ficar, ele vai embora. Então, mas a mesma pessoa que vai embora, por quê? Porque os espíritos são descompatíveis, são a mesma, que quer a qualquer custo ganhar dinheiro. E muitas dessas pessoas que acreditam que a riqueza é coisa do diabo, são as mesmas que muitas vezes fazem muitas coisas injustas e desonestas para obter resultados. Então por que não vai pela palavra? Então, para que você possa se convencer pela luz da palavra, olha aqui, onde nós estamos pregando, que o Espírito de Deus se revele. Queira me ouvir, queira me ouvir, queira me ouvir. Se abra para me ouvir. Olha o que está escrito aqui, em Isaías capítulo 9, o verso 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E os que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhe uma luz. Está falando de um povo sofrido, de um povo pobre, humilhado, na época de Jesus, e de repente Jesus trouxe a esperança, trouxe uma promessa de libertação, e essa promessa lhe trouxe alegria, que nessa primeira parte que nós lemos, está fazendo uma ponte com luz. Luz e alegria
são da mesma espécie. Um desfaz as trevas, a alegria desfaz a tristeza, que obviamente, como a vida desfaz a morte. Então, tudo da mesma espécie. Então, continuando. E tu tens multiplicado este povo a alegria, e aumentaste a alegria diante de ti, como se alegra no tempo da colheita, como se alegra ao repartir os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre os seus ombros, como no dia dos medianitas. Aqui nós acabamos de ler uma profecia dita por Isaías a respeito de Jesus, que Jesus foi como a luz para um povo que estava em treva, e o resultado do que Jesus trouxe para eles, da mesma maneira que o agricultor se alegra no tempo da colheita. Para um agricultor, nada mais alegra o coração de um agricultor do que a colheita, principalmente quando a colheita é boa, que está falando de colheita boa. E a continuação associou a força que fez Gideão vencer, porque tu trouxeste alegria para esse povo, como no dia dos medianitas. Os medianitas eram aqueles que roubavam a colheita do povo de Deus, de Israel. E isso durou enquanto o povo aceitava aquela realidade. E enquanto o povo estava aceitando aquela realidade, ele estava com o espírito abatido, espírito de fracasso, espírito de vítima, espírito de escassez, exatamente porque os medianitas, que eram os inimigos do povo de Deus, estavam roubando a colheita. E Jesus trouxe alegria para o povo da sua geração, semelhante com a alegria de que quando o povo se libertou da opressão causada pelos medianitas. E a opressão causada pelos medianitas era que roubava a colheita, dando a entender que essa alegria corresponde à virtude e à força que fez Gideão vencer, dizendo para você, para mim e para quem ouve, o Espírito vai além do ouvido natural, que em qualquer época, que em qualquer geração, independente de quem seja a pessoa, qualquer pessoa que assumir esse espírito de alegria, de confiança, de intrepidez, e não aceitar mais como normal a escassez vivida, esse espírito, essa alegria, fará ele vencer. Quando Gideão tomou essa atitude, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: vai nessa tua força, ô Gideão, a alegria do Senhor é nossa força. Já tinha dito um outro homem de Deus chamado Neemias, quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Então veja só, a colheita, que é a prosperidade, o que ela causa é a alegria, que é a força. Por isso, aqui Isaías está fazendo uma ponte com os medianitas, com Gideão. Agora eu quero mostrar para você um pouco mais aqui na frente, em Isaías, a partir do verso 65. Preste atenção nisso aqui, você só tem revelação mesmo se você for ruim mesmo. Se o espírito de você é teimoso, ruim, né? Aí eu não posso fazer nada, nem Deus pode fazer nada. Vai associando, colheita, espírito de alegria. Então vai associando. Eu vou ler a partir do verso 12. Lembrando que Isaías foi o mesmo que disse lá no primeiro capítulo, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se não me ouvirdes, serás destruído à espada. Não é que Deus está prometendo se vingar dos que não ouvem ele, é porque a parte de destruir é dos inimigos, como foi no tempo de Jesus, como foi no tempo de Gideão, no caso, os medianitas. Então olha aqui o que está escrito aqui, Isaías 65, a partir do verso 12. Também eu vos destinarei a espada a todos os que não me ouvem. Estão destinados à matança, porque chamei e não me ouviste, porque escolheste aquilo que não me dá prazer. Jesus disse: vão e dê fruto para que a alegria seja plena, completa. A alegria de quem? A alegria de quem colheste o resultado, mas também do Pai e também de Jesus.
Verso 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sedes. Os meus servos se alegrarão, mas vós terão vergonha. Os que me ouvem terão alegria, os contrários terão tristeza. Aí andando um pouco para frente diz aqui, e vós trabalhareis, e não mais outro colherá as vossas colheitas. Está ou não está apontando de novo para a história de Gideão? Está ou não está apontando, ligado diretamente com a história de Gideão? Está. Então a pobreza corresponde, nós estamos sendo roubados. Porque na cabeça Deus já proveu riqueza e todas as coisas que diz respeito à vida. Foi por isso que Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então uma pessoa que não tem prosperidade porque ela está sendo roubada. Primeiramente, para ela estar sendo roubada, ela deve crer. Porque não tem como roubar de uma pessoa aquilo que não se tem. Então você crê em Deus, você está sendo roubado. Então, ao estar sendo roubado, você tem tristeza em vez de alegria. E se tem tristeza, o que você está vibrando, o que você está emanando no seu corpo, o que está correndo pelas suas veias, que é a sua identidade, ao emanar, está afastando as oportunidades que te levariam à riqueza. Está afastando a essência, o DNA da riqueza. Porque todas as coisas são provenientes do Espírito. Se o Espírito que está dentro de ti é o da riqueza, você atrai riqueza. Se o Espírito que está dentro de ti é o contrário da riqueza, você repele a riqueza e atrai problema, atrai escassez, atrai todo tipo de coisas que irão te fazer ou te trazerem mais tristeza. Porque aquele que tem mais é dado. Eu tenho contado um testemunho, eu vou repetir esse testemunho que te ajuda a entender. Um caso que aconteceu comigo. Lá no começo da minha caminhada com Deus, recém-casado, extravasei um pouco nas minhas compras, nas minhas responsabilidades. Eu dei alguns passos além do que minhas pernas permitiam naquela época, né? Fiz algumas compras, recém-casado, e naquela época eu vivia do meu material. Gravei um CDzinho, então eu saía nas igrejas vendendo meu CD e minha fita, né? Eu me acomodei um pouquinho, certo que chegou o momento que eu tinha 5 fitas e nada mais do que isso, e tinha algumas contas para pagar. E de repente bateu na minha porta um desses cobradores, desses credores, e ele me deu uma certa pressão e eu fiquei com vergonha, muito desmotivado, muito triste, aborrecido, porque tudo aquilo estava acontecendo. O primeiro impacto diante daquela realidade, por eu ser novo convertido, foi ficar zangado com Deus, né? Muitas pessoas, quando as coisas não dão certo para eles, geralmente elas culpam a Deus, né? Uns culpam a Deus, culpa prefeito, culpa vizinho, culpa quem quer que seja, e não é verdade. O único culpado da vida de cada pessoa é ela mesma, porque pelo fruto se conhece as árvores. Nós vivemos a vida que nós produzimos, cada um somos responsáveis pelas nossas vidas, né? Como Paulo Vieira diz, cada um de nós temos a vida que merece. Então, até certo ponto eu também culpava a Deus, mas de repente me caiu a ficha e eu pensei, eu digo, não, Deus não foi responsável, Ele não me mandou, Ele não me obrigou, Ele não me orientou em canto nenhum que eu tivesse que comprar aí todas as coisas e que depois Ele dava um jeito de pagar, não. Então, uma vez entendido isso, voltei lá diante do Senhor, Senhor, eu sei que não foi o Senhor o responsável, o Senhor nunca me mandou, sou eu o culpado, sou eu responsável pelas minhas atitudes e as consequências, mas Senhor, me dá uma oportunidade, cria uma maneira, me ajuda a resolver esses problemas. Essa oração feita me deu uma certa alegria, me deu uma certa paz. Aquele dia era uma sexta-feira, chamei minha esposa e disse, minha esposa, eu vou dar uma voltinha por aí, que eu vou cantar numa igreja hoje à noite e vender essas 5 fitas. Quem sabe eu vendo todas hoje, e amanhã eu faço mais material, e na segunda-feira, e vendo no domingo, e na segunda-feira eu tenho dinheiro, pelo menos parte do dinheiro, para que eu possa dar para o credor, para que ele não fique tão zangado como ele ficou da última vez. Então assim combinado, peguei minhas coisas, coloquei em uma bolsa e saí.
fui para uma cidade vizinha, onde tinha um pastor amigo meu, e quando eu estava indo para lá, na minha frente tinha um caminhão, e embaixo tinha uma frase, no porta-lama ali no paralama ali do caminhão, tinha uma frase assim: Deus é fiel. Quando eu ouvi, quando o meu entendimento, quando o meu coração, a minha mente teve contato com aquela palavra, veio aquela força, uma alegria fora do comum, e aquela alegria me trouxe mais paz e confiança que Deus iria resolver os meus problemas, já que eu tinha pedido a Ele. Então, não deu outra. Eu fui para aquela igreja, cantei naquela igreja naquela noite, vendi as minhas fitas. Quando eu terminei de vender a fita, um empresário me procurou e me deu um cheque. Com aquele cheque, já dava sim de eu pagar as minhas contas na segunda-feira. Voltei para casa muito feliz, muito satisfeito, muito alegre, entende? A propósito, pegando aqui uma oportunidade. Até certo ponto, até certo tempo, a minha percepção do que tinha acontecido era que Deus tinha falado comigo através daquele paralama. Mas eu quero que você desperte o seguinte: o paralama, ele não fala. E não foi Deus lá de cima que falou através do paralama. Não. É que a frase, diante da minha expectativa, daquele alvo que eu estava buscando, foi o suficiente para acionar a alegria que traz o resultado, que trouxe o resultado para mim. Vai entendendo? Vendi as minhas fitas, fiz mais material. No sábado, no domingo, no mesmo sábado, recebi um convite de um outro pastor me convidando para cantar na sua igreja, porque estava fazendo uma grande festa e deu algo errado com o cantor que ia cantar naquela festa. Assim ele me convidou. Assim eu fui, louvei naquela igreja, vendi todos os materiais que eu tinha feito, e quando o pastor veio me agradecer, porque eu não tinha colocado preço, não tinha falado de valor de dinheiro, ele me deu uma oferta bem gorduchinha, o suficiente para mim pagar as minhas dívidas e sobrar me dar um conforto ou um consolo financeiro por um bom período. Então veja só, o que me trouxe aquilo dali? Primeiramente, a alegria que começou a me gerar, lá quando eu pedi a Deus que trouxesse uma solução. Ali, o porta-luva, o paralama do carro acrescentou, e a minha motivação alcançou a alegria que trouxe o resultado. Veja só, aquele resultado foi a minha colheita, e ele me trouxe a alegria compatível quando o agricultor tem a colheita. Muito bem. Segundo o Salmo 23 afirma que Deus põe uma mesa farta na presença dos nossos adversários, e que o nosso cálice transborda, ou seja, aquela alegria, na medida que nós estamos fortalecidos com o Espírito certo, com o Espírito da convicção, com o Espírito da alegria, com o Espírito da fé, nós permanecemos transbordantes naquela alegria. Esta é a vontade de Deus. Isso só não acontece com todo mundo, exatamente por causa das crenças, por causa da falta de instrução das pessoas. Quando fala em riqueza, quando fala em prosperidade, em vez de trazer alegria, traz o contrário da alegria por causa das crenças das pessoas. E o que as pessoas acreditam é os que vibram. O Espírito está vibrando e está atraindo. Eu atraí aquele empresário que me deu o cheque. Eu atraí o pastor que me trouxe, que me convidou e me deu e que me abençoou com a oferta. Então, qualquer pessoa em qualquer geração que andar nesse espírito da alegria, nesse espírito da fé, nesse espírito da confiança, como eu sempre falo, Deus não é um santo que está lá em cima fazendo mágica, como muitas pessoas acham que Deus é um mágico, e escolhe aqui embaixo quem vai dar certo e quem não vai. Não! Deus é virtudes, é espírito, e a alegria do Senhor é uma das virtudes que traz resultado
é a maior vibração. Energia, alegria, confiança, fé. Uma pessoa com fé, uma pessoa com confiança, uma pessoa motivada faz uma coisa simples e resulta em um resultado favorável. Uma pessoa desmotivada, uma pessoa sem fé, uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem confiança faz a mesma coisa e dá errado. E aonde está o segredo? No Espírito. A minha palavra é Espírito e vida. Deus é Espírito. Todas as coisas são provenientes do Espírito. O Espírito, que são nossos pensamentos, nossas imaginações, elas correspondem ao mesmo poder, a mesma energia que Deus criou o universo. É o haja de Deus. Então, você tem que criar uma imagem, aquela imagem vai te trazer uma alegria, nutra aquela alegria, porque aquela alegria vai trazer resultado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo para seus amigos, para seus parentes, porque assim sendo, você está semeando vida. E o que o homem semeia, aquilo o homem colhe. Então é isso aí, pessoal. Foi muito bom você que esteve comigo até agora. E até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.